Queridos, você tem sua Bíblia aí? Se não tem, abra no seu celular. Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Ok? Nós vamos fazer a leitura. Eu vou chamar a Cris para fazer a leitura aqui para nós. Vou localizar para você. João capítulo 12, a partir do verso de número 20, nós vamos fazer a leitura do verso 20 ao 33. Ok? Leitura do Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 12, versos 20 a 33. Vou repetir. Leitura do Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 ao 33. Amém. Amém. Cris, vem ler pra gente. Amém, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. E a palavra que se encontra no Evangelho de João, a partir do versículo 20, do capítulo 12, diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Que a partir desse momento vamos ouvir a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Ouviu bem o texto? Deixa eu situar você. Eu gosto dessa situação histórica. Era um momento das celebrações pertinentes à Páscoa judaica. Jesus sabia que estava chegando próximo ao tempo em que ele, como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que seria oferecido em sacrifício pelo pecado de todo mundo, ele sabia disso. E ali, em meio às celebrações em que Jesus já circulava por Jerusalém, Jesus já sendo ele um sábio e um mestre respeitado dentro de Jerusalém, vieram os gregos e queriam vê-lo. Pediram então a Filipe, e Filipe foi então, chamou André, e os dois foram dizer a Jesus que os gregos queriam vê-lo. Na verdade, o texto não esclarece, mas a gente imagina que os gregos chegaram até Jesus para vê-lo. Jesus era uma pessoa extremamente popular, querida e acessível, certo? Mas ele responde a André e Filipe de uma maneira interessante e diz assim: olha, a minha hora está chegando, certo? A minha hora está chegando. E é o tempo
e há tempo de eu ser glorificado. Na verdade, eu digo a vocês, e aí vem o ensinamento, Jesus já sabendo que os gregos eram pessoas extremamente filosóficas, eram pessoas extremamente inteligentes, gostavam muito do debate, gostavam muito do discurso, e Jesus então diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, deve me seguir. E onde eu estiver, ali o meu servo também estará, a minha serva estará ali também. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E aí ele segue dizendo: olha, minha alma está perturbada, eu não sei o que é que eu vou dizer. Será que eu peço a Deus para me salvar dessa hora? E ele se dirige ao Pai como quem se dirige em oração, dizendo: Senhor, glorifica o teu nome. E nesse mesmo momento houve-se uma voz, que não foi só Jesus quem ouviu. As pessoas que estavam ao lado, certamente Jesus cercado de pessoas, também ouviram e ficaram atônitos. Por quê? Porque essa voz disse: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O pessoal ficou tão assustado na hora que alguns disseram assim: foi um trovão, né? Não, foi a voz de Deus. E outros diziam assim: um anjo foi quem falou, certo? E aí Jesus disse assim: essa voz veio agora não por amor de mim, mas por amor de vocês. E aí ele encerra o discurso naquele momento e diz assim: agora o juízo desse mundo, né? Agora é tempo para o juízo desse mundo, e o príncipe deste mundo será expulso. Mas quando eu for levantado da terra, a todos atrairei para mim. E encerra o trecho que a gente leu dizendo isso, dizendo que Jesus falou tudo isso, dando um significado de que morte ele haveria de morrer. Lá na frente o pessoal foi quem entendeu isso. Irmãos, estamos vivendo o tempo da Quaresma, e é um tempo de consagração, é um tempo de cada um de nós dar uma boa olhada para dentro de si mesmo e também ao seu redor, e aprendermos um pouco sobre o que Deus quer para nós. O ano de 2021 acabou de começar, a gente já está no mês de março, daqui a 10 ou 15 dias o mês já entraremos no mês de abril, o mês da Páscoa, celebraremos a Páscoa o mês que vem. E esse texto vem para embalar a realidade que a gente vive hoje, também, é verdade. Ontem eu me encontrei aqui, quando eu desci aqui do meu apartamento, botei máscara, óculos e desci do meu apartamento, fui pegar uma aguinha de coco que a gente compra aqui nos finais de semana para a gente tomar e tal, uma aguinha de coco geladinha, já vem envasada, é tudo beleza. E na hora que eu fui subir no elevador, estava descendo uma família muito querida nossa, e aí nós paramos uns minutinhos para conversar, porque a gente fica feliz quando a gente vê quem gosta, né? E eles ali pararam para conversar e partilhamos ali durante 5 minutinhos um pouquinho da nossa história, cada um, né? E eu lembro, eu não vou falar o nome da família apenas porque também não liguei para eles para contar que eu ia usar esse momento do encontro na mensagem de hoje, né? Eu não sabia nem se eu ia falar sobre isso, mas veio agora o momento, eu acho pertinente. E aí, o esposo, meu irmão, ele disse o seguinte: olha, Pompeu, quando eu era jovem, o primeiro emprego que eu arrumei, né, ainda era muito jovem, foi um amigo meu quem conseguiu. E eu fui lá me apresentar para a pessoa que ia me contratar, certo? Ele: olha, vai tal lugar, tal hora, se apresente a senhora fulana, certo? E ela vai saber que fui eu que lhe enviei. E foi isso que ele fez. Chegou lá e ele disse que naquele tempo era um jovem, era um rapazinho, na idade do meu aqui, de 19 anos. E aí o que acontece? Quando ele chegou lá, a moça, que já era uma pessoa, já era uma senhora experiente, já vivida e, claro, chefe no seu setor e tudo mais, quando ela olhou para o menino, ela disse assim: fulano, eu achei que quando você fosse me mandar uma pessoa, um profissional para trabalhar comigo, eu não esperei que fosse ela usou uma expressão que agora eu não lembro, mas como que diz assim, eu não esperei que fosse um rapazote, eu não esperei que fosse um pivete, quase isso.
certo? Eu não esperei que fosse um pirralho desse aqui, certo? Olha, meu filho, desapareça da minha frente. Eu entendi na conversa que foi isso que aconteceu mesmo. Ele então se retirou, foi tocar a vida dele, certo? Foi viver a vida dele, ele dizendo que passou, assim como a gente se identificou muito porque gente da minha geração, assim, gerações próximas, muitos viveram situações bem semelhantes, né? Eu lembro quando eu era menino, eu para ganhar minha mesadinha lá em casa, eu tinha que lavar o carro, um dos carros do meu pai, eu tinha que cuidar da metade do jardim, eu tinha que lavar a casa dos cachorros, eu tinha que engraxar os sapatos do meu pai, e por aí ia, certo? Assim, enfim, tudo isso era tarefa de final de semana, para eu ter direito a ganhar um trocadinho, para comprar aqui, acolá um sorvetinho, não era muito dinheiro não, certo? E aí, coisa que hoje a juventude já não está muito habituada a fazer isso, enfim. E aí a gente conversando, ele dizendo, pois é, Pompeu, depois daquele encontro com aquela senhora em que eu pensava que tudo ia caminhar bem, mas não caminhou, o tempo passou, eu estudei, eu me formei, eu trabalhei muito, certo? Passei sufoco, certo? E a gente brincou, conversando, rimos muito, porque eu também na minha época de estudante, eu contando para ele que a turma me apelidava de quitute, porque eu não tinha dinheiro para comprar carne, porque carne era caro, e o dinheiro de bolsista sempre é muito pequeno. E aí, o final de semana, eu não comia carne não, meu velho. Durante o final de semana, como o almoço onde eu trabalhava, onde eu estagiava, onde eu era bolsista, era um almoço de boa qualidade, tinha comida da boa, para todos os funcionários lá no restaurante. Mas finais de semana, eu não corria para carne não, eu corria para o quitute. E a turma me apelidava de quitute, porque eu comia aquela carne latada. E ele dizendo, mas rapaz, eu também passei por isso. Onde é que eu quero chegar com essa conversa toda? Seguinte, na vida do meu amigo, lá para frente, ele já como advogado, uma pessoa experimentada, um rapaz, um notório advogado, experiente, inteligente, como ele sempre foi, ele então, num dos processos em que ele estava atuando, ele percebeu o nome daquela senhora que o havia tratado daquela maneira quando ele foi buscar o seu emprego lá. E ele percebeu que ela estava ali passando por um momento crítico na sua saúde, sofrendo de uma doença grave, e ele atuando como advogado para abençoar a vida daquela mulher. E eu aí perguntei a ele, eu digo, você fez ela ficou sabendo que você atuou nesse negócio lá na frente? Ela disse, não, Pompeu, eu nunca contei a ela. Eu creio que ela faleceu mais adiante, talvez vítima dessa doença, mas o fato é que eu dei o meu melhor e ela conseguiu o objetivo que ela gostaria naquele processo onde eu atuei, ou seja, ela me tratou lá atrás com aquela arrogância, não mandou eu sair da frente dela, e lá na frente estava eu ali, olhando para ela, entendendo que a realidade que ela estava vivendo era uma realidade muito dura, e de maneira nenhuma eu deixei o meu coração ser tomado por qualquer sentimento ruim, e ali eu dei o meu melhor, e graças a Deus ela foi vitoriosa naquele pleito. Amém. Aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? Irmãos, a gente precisa ver como a gente tem cuidado da nossa vida. O tema da nossa conversa hoje é uma pergunta. E eu vou perguntar a você, que tal você ser como uma sementinha? Hein? Que tal você ser como uma semente? Irmãos, nessa pandemia, e aí a gente também, fruto dessa conversa ontem, ele dizia assim, você acredita, Pompeu, que tem gente que no meio dessa pandemia toda ainda continua arrogante, no meio dessa pandemia toda ainda continua grosseira, gente tratando as pessoas embaixo dos pés. Eu até entendo, irmãos, que as pessoas andam nervosas, mas eu entendi pelo que ele disse, ou seja, eram pessoas que sempre foram arrogantes, sempre foram grosseiras, e a pandemia está passando, continuam arrogantes, continuam grosseiras, e eu disse assim, olha, tem gente que vai deixar essa pandemia passar e não vai aprender nada com ela. Tem gente que vai deixar essa pandemia passar e quando terminar ela vai estar pior do que ela entrou. Se ela já andava revoltada, agora ficou mais. Se ela já tratava mal, agora vai tratar mais. Por quê? Porque não está entendendo absolutamente nada. Agora, quem está tendo a decência e a consideração consigo mesmo de abrir a sua mente, abrir o seu coração para aprender com as preciosas lições dessa pandemia, vai sair dessa pandemia
E assim é que eu espero que seja. Muito mais forte, muito mais rico. E quando eu digo rico, não significa dinheiro não, queridos. Estou falando de uma riqueza que o dinheiro não compra. Essa riqueza que nós partilhamos ali no hall do elevador ontem pela manhã, dinheiro não compra isso, irmãos. Dinheiro não compra a história de vida, dinheiro não compra tudo que você viveu, dinheiro não paga o sentimento de gratidão por você tendo sido o que você foi no passado, olhar para a sua realidade hoje dizendo, puxa vida, de fato, a mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, me ajudou a chegar até aqui. Então o convite para mim e para você hoje, irmãos, é para a gente ouvir o que Jesus disse, que se a semente não morrer, não adianta nada, ela vai ficar só. Se o grão de trigo não cair na terra, não morre. Se ele não morrer, ele vai ficar só, mas se morrer, dá muito fruto. Então eu quero compartilhar com vocês aqui de forma muito objetiva e amorosa, para te incomodar o suficiente, porque eu tenho dito às pessoas, ainda dá tempo de aprender, dá. Grandes lições e preciosas lições podem ser aprendidas até o último minuto, desde que você abra o seu coração para aprender. Eu acho até que eu já falei disso aqui um dia desse, mas não importa, eu vou falar de novo, porque eu lembro uma vez de uma história que nosso querido Dom Paulo contava, ainda conta, vez por outra, de um jovem pregador que foi lá pregar numa determinada igreja e ele só pregava sobre o novo nascimento. Eu digo, pastor, lá vai a comunidade dele perguntar a ele, depois de vários meses que ele estava lá pregando, e todo domingo o sermão era só um, novo nascimento. Eu digo, pastor, o senhor só prega sobre o novo nascimento, quando é que o senhor vai mudar? O senhor vai mudar a temática dos seus sermões? Ele disse, quando vocês nascerem de novo. Irmãos, percebam, a mão do Deus Todo-Poderoso tem estado sobre nós todos os dias. A voz de Deus tem falado conosco todo o tempo. Agora só se dá conta disso quem abre o coração para perceber o quanto Deus está cuidando de nós. O quanto Ele quer que a gente de fato diga assim essa pergunta, que tal você ser com uma preciosa semente? Que tal você ser como essa sementinha? Então grandes lições esse trecho, esse texto traz para a gente. A primeira grande lição, irmãos, é que a semente para morrer, a sementinha para morrer, ela precisa cair na terra. Viu? A semente para morrer, ela precisa cair na terra. E repare, interessante, quando eu era criança, eu gosto dessas histórias, quando eu era menino, a mãe do meu pai morava numa cidade, numa espécie de conjunto satélite, lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, chamado Neópolis. Neópolis ainda existe lá. A casa da minha família ainda existe lá. Tem um tio meu, um tio nosso morando nessa casa, que sempre morou ali, desde que eu era criança. O tio já está velhinho e a família está cuidando dele, louvado seja o nome do Senhor. E ali naquela casa, a vovó menininha, mãe do meu pai, que já é falecida há muitos anos, tinha uma goiabeira plantada no quintal de casa, e vez por outra a vovó pegava as sementes da laranja, da goiaba que chupava, ela guardava e botava num papel e botava no sol. Eu disse, vovó, se a senhora botar aqui no sol vai secar. Aí a vovó dizia assim, meu filho, tem que secar, senão não nasce. E ela fazia isso com várias coisas. Eu acho que vovó vivia produzindo pequenas mudas para dar de presente, trocar com as amigas, dar para os vizinhos, certo? Ela fazia isso. Eu não via ela fazendo isso não, porque também eram os amigos dela, então eu, criança, não era muito ligado nisso. Mas vovó sempre tinha semente de alguma coisa e coisas plantadas em latas de leite, latinhas de café, latinhas de leite, enfim, latinhas em geral. Latinha de óleo que ela lavava, cortava, botava o estrumo, coisa, e botava as sementinhas lá e as mudinhas iam nascendo. Ela não tinha muito espaço para plantar o quintal, que não era lá muito grande. Então, irmãos, olha, a semente para ela fazer valer, ela tem que ir para o chão. E se você quiser dar o fruto que Deus espera de você, querido, querida, a palavra é essa, a sementinha, ela tem que ir para a terra, ela tem que cair na terra. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? É tempo de boca no pó. É tempo da gente clamar a Deus pelos irmãos que estão, pelos amados que estão nas filas dos hospitais. É tempo da gente clamar a Deus para Deus abater os políticos hipócritas que estão por aí torcendo lá do seu jeito para fazer dessa doença capital político.
É tempo da gente clamar pela nossa nação, pelas pessoas honestas. É tempo da gente clamar pela nossa vida. É tempo da gente clamar pela nossa família. É boca no pó, querido, querida. É boca no pó. E se você não sabe o que é isso, experimenta botar a boca no chão. Se isso não acontecer, querido, se a gente não tiver essa humildade para se curvar diante de Deus como uma semente, olha, repare, olha que coisa linda. Eu vejo uma goiaba madura, eu vejo uma manga madura no pé lá em cima na árvore, porque a árvore tem seu tronco e ela tem seus galhos, seus ramos, e o fruto está lá em cima, e cercada aquela semente, ela está de uma polpa bem docinha, e quando eu vou lá e tiro aquela manga dali, já madurinha, eu trago ela nas mãos, lavo ela, tiro a casquinha, como essa manga deliciosa e aquele caroço que eu chupo gostoso e sorvo toda a doçura do fruto. Mas se eu quiser que essa manga se torne uma mangueira, eu vou ter que guardar essa semente. E essa semente tem que secar para depois ela voltar para a terra. Então ela sai daquela glória que ela está lá em cima, ela sai daquela posição destacada que ela está lá, cercada de todo cuidado, de toda doçura, para perder tudo aquilo e voltar para o chão. Então, querido, querida, você pode estar aí cercado de doçura, cercado de toda a glória, cercado da sua posição social, cercado do que for, cercado dos seus bens, amém? Mas se você não tiver um coração humilde, se você não tiver a humildade diante de Deus, para você como uma boa semente, botar a boca no pó e se humilhar, você ainda está no caminho errado. E Deus não quer isso. Tem os grãos que caem na terra, tem as sementes que caem na terra, mas não morrem. Tem pessoas que vão para a terra, mas não morrem. Carregam consigo a sua arrogância, certo? Gente confundindo com o humilhar-se diante de Deus com o humilhar-se diante dos homens. Não é assim, irmãos, não é. Quando o homem se humilha diante de Deus, ele se humilha diante de Deus para Deus exaltá-lo. Quando a gente se humilha diante das pessoas, o ser humano é diferente. O ser humano abate para humilhar, para não deixar crescer. E a gente comentava isso ontem, naquele encontro lá no elevador lá embaixo. Porque o filho mais velho do casal estava lá ouvindo toda a conversa e eu louvo a Deus por isso. Por quê? E nós dissemos, porque é hora dessa juventude aprender, e aprender bem aprendido, direitinho, boa lição, amém? Para entender que se perder o bonde do aprendizado sadio lá na frente, o mundo quando ensina, o mundo quando abate, o mundo pisa para humilhar, irmãos, e com o homem é diferente. O homem humilha para maltratar. Deus, quando vê um coração humilde diante dele, ele exalta o humilde. Quando a palavra do Senhor nos diz naquele texto que nós conhecemos lá em 2 Crônicas 7,14, quando o Senhor diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e abandonar e deixar os seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, querido, querida, tem cura, tem bênção de Deus para todo aquele que realmente buscar a face de Deus, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Jesus mesmo disse lá em Mateus 23, quando ele diz no verso 12, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aonde é que você está nessa história toda? Porque aquele grão que se arrisca a se deixar cair na terra de verdade, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai seguir adiante a missão para a qual Deus o criou. Deus fez a semente, irmãos, para ela brotar. Deus fez a semente para ela dar fruto. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, ele diz no verso 10 assim, porque assim como desce do céu a chuva e a neve, para lá não retornam, mas antes regam a terra e a fazem produzir e brotar, para dar semente ao que planta e pão ao que come. Eita, coisa linda! Sabe o que é isso, irmãos? É que Deus criou você com um propósito, querido, querida.
Deus criou você com um propósito maravilhoso. Vou usar uma expressão que eu usei aqui na mensagem da última quarta-feira. Deus não fez você como um bibelô para ficar em cima de uma prateleira de enfeite no mundo. Não. Deus fez você, querido, querida, para você brilhar. Deus fez você para você dar fruto. Porque todo grão que morre, ele gera mais frutos e cada fruto vai dar semente. A própria palavra diz a 10, a 100, a 1000 e vamos embora. Você planta uma semente de goiaba, dá uma goiabeira, em cada goiaba que nasce, fruto daquela única semente, milhares de outras goiabinhas nascem, cada uma com centenas e centenas de sementes dentro. Dá para você reparar, dá para você entender o poder multiplicador da graça de Deus através da sua vida? Então Deus quer fazer você morrer como grão, para você brotar como grão e quem sabe ser moído também para gerar o bom pão. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus sendo rei, sendo ele rei, ele se humilhou. Jesus sendo rico, sendo Senhor dos senhores, se fez pobre, como diz lá em Coríntios. Se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos extremamente ricos. E quando eu falo dessa riqueza, nem passa pela sua cabeça você achar que essa riqueza significa dinheiro, muito embora pode estar no bojo também, mas ele não significa grande coisa. Tem um mundo de gente por aí, irmãos, com os bolsos cheios de dinheiro, com as contas abarrotadas que não sabem nem aonde usar o seu dinheiro, mas continuam indigentes para Deus. Essa semana eu assisti um programa aqui na minha TV, achei interessante, e o programa era sobre casas incríveis. E aí, na curiosidade, eu resolvi ver e mostrou um cidadão que tudo dentro da casa dele era ouro. Ele tinha um banheiro todo forrado a ouro e até a escova de cabelo dele era ouro, 24 quilates. E ele dizia que ele sentia uma vibração extraordinária quando ele penteava o cabelo com aquela escova de ouro. Dá para você imaginar? Eu não quero aqui julgar ninguém, absolutamente, mas você veja que o homem é assim. O homem é assim. E ele vociferava dizendo que, olha, só esse banheiro aqui custou não sei quantos milhões e tudo mais e tudo mais. Irmãos, o mundo está cheio de gente assim. Continua cheio de gente assim. Talvez não nessa mesma proporção. E eu lembro agora do nosso querido Dom Ximenes, quando diz que a soberba está ligada ao coração do homem e não à riqueza que ele possui. Porque tem pessoas extremamente ricas e são extremamente abençoadoras. São pessoas extremamente abastadas que entendem que foram extremamente abençoadas pela graça de Deus, têm lá suas condições satisfeitas com muitas sobras, amém, e com o que sobra fazem a obra, fazem o bem às pessoas, amém, por isso também. Então, meu irmão, minha irmã, se ligue, certo? Porque foi para tudo isso que a gente foi criado. E se a gente quer ser boa semente, a gente precisa ir para o chão, a gente precisa voltar à terra, amém? Segunda grande lição desse texto é que o texto nos denuncia que existem grãos que lutam para não morrer. Por quê? Porque é como aquele que ama demais a sua própria vida. E aí eu pergunto a você, onde você está nesse mar de intenções? Porque tem um mundo de gente que continua lutando para continuar a ter a aparência do grão fresco. Lá em Gálatas capítulo 6, diz lá nos versos 11 a 15, olha que coisa interessante, eu vou ler aqui para você, diz assim, olha: vejam com que grandes letras os escrevi por minha mão, disse Paulo. Todos os que querem mostrar a boa aparência na carne e no corpo, esses vos obrigam a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Porque nem eles mesmos ainda se circuncidaram, pois nem ainda esses mesmos que se circuncidaram, nem eles guardam a lei, mas querem que vocês se circuncidem, para que se gloriem na sua própria carne. E aí Paulo diz o seguinte, você está entendendo o que Paulo está dizendo?
Ou seja, tem gente pedindo para você ter aparência, mas nem mesmo esses que têm a aparência ainda são obedientes à lei. Só parecem. Tem a circuncisão, mas não guardam a lei. Ou seja, tem a aparência, mas não guarda a essência. Certo? Aí Paulo diz assim: mais longe esteja de mim me gloriar a não ser na cruz do Senhor, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Certo? A única virtude que existe sim, e ele encerra dizendo, é aquela de ser uma nova criatura. Irmãos, tem um mundo de gente por aí com medo de crescer. Tem um mundo de gente por aí com medo de dar o próximo passo. Tem um mundo de gente por aí que tem medo do próximo passo de fé. Tem um mundo de gente por aí que morre de medo de relacionar-se com Deus. O mundo ainda está cheio de gente que não frutifica, porque não quer frutificar. E a palavra diz assim: se você continuar assim, querido, querida, você vai ficar só. E não foi para isso que Deus criou você. Deus te criou, meu velho, Deus te criou, minha irmã, para você ser parte de um corpo que opera tudo junto, certo? Como um corpo todo organizado, para você fazer parte de uma grande família e não para você ficar sozinho. O salmista do Salmo 39 diz lá no verso 6, na verdade todo homem anda numa aparência vã. Na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Essa é a realidade. Olha o que o salmista disse. Salmos 39, verso 6. Ao final da vida, irmãos, depois de você ter construído todo o seu tesouro, todo o seu império, eu fico imaginando o cidadão lá que construiu aquele banheiro de ouro, certo? Fez tudo de ouro, tudo na casa dele era de ouro, meu Deus do céu, eu fiquei impressionado com aquilo, certo? E eu olhei e digo, meu Jesus de Nazaré, depois de uma pandemia dessa, imagina se fosse você com aquele banheiro de ouro todinho, se essa pandemia levasse uma pessoa desse jeito, de repente. Todo aquele negócio, tudo aquilo, foi para quê? Meu Jesus, e com que ficarão? Para quem ficarão? A palavra para mim e para você é essa. Qual é o legado que você quer deixar num mundo que dia após dia leva um pouco mais do nosso vigor? O Evangelho de Mateus nos diz lá no verso 19 do capítulo 6, diz assim, nos aconselha, não ajunteis nessa terra tesouros, onde a traça e a ferrugem vão comer, onde os ladrões pilham e roubam. Ajuntem sim riquezas nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem comem, onde os ladrões também não conseguem roubar, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Daí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, já tendo vivido todos nós esse praticamente um ano de pandemia, aonde estão os tesouros do seu coração? O que você entesourou para você ao longo desses dias? Eu espero que tenha sido muita sabedoria. Ah, pastor, eu consegui fazer uma poupança, consegui equilibrar minhas contas, estava tudo meio desorganizado, amém, tudo bem. Isso é bom? Claro que é bom. Você pode planejar sua vida, certo? Pode ter, organizado sua vida financeira, sua vida, enfim. Outros não conseguiram nem de longe passar por isso, mas enfim. Quais são os tesouros que você amealhou aí no seu coração? Não estou falando agora de conta bancária, não estou falando agora de posses. Isso aqui não vale nada. Não vale nada. A gente tem visto pessoas que a gente ama, com uma vida talvez enorme ainda pela frente, de repente foram colhidas do nosso jardim e nas nossas expectativas ainda teriam muito tempo para curtir, para viver, para amar, para abraçar, para sorrir, para compartilhar o pão conosco, mas foram embora. E agora? E aí eu quero começar aqui encerrando essa palavra dizendo a você o seguinte, a terceira grande lição, ficando dito que para que cada um de nós
não tenha a ousadia de gastar seu tempo e seus recursos, seu vigor, tentando se tornar uma semente ainda com o jeito da semente fresquinha. Deixa o sol bater, meu velho. Vá para o chão. Deixa cair ao solo. Não lute para manter as aparências, porque aparências não valem absolutamente nada. 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 Não tem nenhum valor. A Bíblia diz que a flor nasce, a erva nasce, depois ela seca e vai embora. Pois é. E a sua beleza foi embora também. A beleza é como a erva que seca e murcha. Um dia nós somos jovens, mas a velhice vai chegando, os cabelos vão ficando mais branquinhos, a pele já não tem mais aquele tônus da pele do jovem. É isso aí, meu velho. Fazer o quê? Nós vamos ficando mais bonitos do nosso jeito, amém? A gente vai aprendendo a amar a vida do jeito que a gente está vivendo, e vamos lá. E aí a gente tira a última grande lição desse texto, e eu espero que você, depois de ter entendido tudo isso, possa de fato hoje, aí no seu cantinho que você tiver, refletir um pouco e dizer, puxa vida, eu podia fazer melhor um pouco. Pode, você pode fazer melhor. Pode. Muita coisa você pode fazer melhor. Então vem aqui a grande última lição. Para fazer melhor, para ver a coisa acontecer, para ver as coisas mudarem, precisa buscar a Deus. Precisa seguir Jesus de Nazaré. E para servir a Deus, para servir a Jesus, tem que segui-lo. Aonde Jesus está, irmãos, a boa palavra, a palavra de edificação, a palavra de riqueza. E quando eu falo de riqueza, de novo, não tem nada a ver com dinheiro. É aquela palavra que adoça a alma, é aquela palavra que, sabe, como diz a Bíblia, como maçãs de ouro em salvas de prata, é aquela palavra dita no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, amém? Onde Jesus está presente através da vida de qualquer um, ali é a palavra doce, a palavra que abranda, que acalma e não que causa confusão. Aonde Jesus está presente, sempre há algo a ser aprendido, a ser ensinado, sempre há coerência, sempre há paz. E por que não dizer, depois de tudo isso, muita alegria para partilhar? Milagres acontecem e continuam acontecendo. A pergunta é essa, você quer ver? Se você anda com Jesus de Nazaré, se você está onde o Senhor Jesus Cristo quer você, a palavra é essa. Você está no lugar, você está no centro da vontade de Deus para a sua vida. E é isso que Ele quer. No verso 35 da nossa leitura diz ali, a luz ainda está convosco, certo? Mas por pouco tempo, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai, certo? Está lá no Evangelho. Então, querido, querida, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Não queremos andar nas trevas. Para onde o Mestre for, nós iremos também. Para onde Ele nos enviar, nós iremos também. A partir do próximo domingo, a celebração da nossa igreja já estaria acontecendo no novo endereço. Estamos numa nova fase agora. Rua Góes Cavalcante, número 331. Não é mais Estrada do Arraial, número 3345. Vamos nos mudar. Deus nos abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aonde a gente vai? A gente vai na dependência dEle. Aonde Ele estiver, a gente está na dependência dEle. Em qualquer lugar que a gente vai, irmãos, em qualquer lugar, saiba, como disse Jesus, se você honrar ao Senhor Jesus de Nazaré, a promessa está feita. Sabe o que vai acontecer? Deus honrará você. Deus honrará você. Viu? Deus te honrará.
honrará o pó que você comeu, honrará as humilhações pelas quais você passou, honrará as lutas que você enfrentou e saiu todo machucado, toda machucada, vai honrar as tribulações pelas quais cada um de nós passamos ao longo desses tempos e todos os tempos. Deus te honrará, meu irmão, minha irmã, honrará o amor que você doou, honrará a misericórdia com a qual você tratou. Você só precisa fazer uma coisa: andar na dependência do Senhor e fazer a sua vontade. Amém? E aí a gente vai entender aquela voz que disse, quando Jesus disse assim: essa voz veio por amor de vocês e não por amor de mim. Agora, a única condição para tudo isso é a gente saber que todas as promessas serão cumpridas, se a gente entender que assim como Jesus morreu na cruz, nós também precisamos morrer nela. Amém? Viu? Cristão bota a boca no pó, mas não se esquece de morrer na cruz. Evangelho sem cruz é a boa nova do inferno, queridos. Cristão tem que passar pela cruz e tem que morrer nela. Se não morrer nela, ainda está faltando alguma coisa preciosa. E quem sabe hoje seja um tempo para eu e você, nas muitas vertentes da nossa vida, a gente possa fazer esse gesto de entrega ao Senhor. Senhor, eis aqui. Tenho algo da minha vida que eu ainda preciso me render mais ainda. Eu não conheço tua caminhada, mas Deus conhece. A sua e a minha. Somos todos imperfeitos, irmãos. Mas Deus escolheu caminhar conosco e nos dá essa preciosa oportunidade para que a gente possa de verdade entregar a nossa vida num gesto de amor, de confiança, entendendo que Ele tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Então, se for o caso, mude a sua vida hoje, já, agora, esse é o tempo. Como grão, como a sementinha, você morre para o mundo e renasce para o Senhor Jesus e recebe essa realidade que a Bíblia fala, né? Ali. Né? Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente entende que todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Então ame, meu irmão, ame a vida que Deus quer dar a você. Ame os presentes da graça de Deus, que Ele quer encharcar a sua vida de bênção. Eu não sei em que circunstâncias são, agora descanse. Se é presente de Deus, meu velho, viu, minha irmã? Descanse, é bom. Amém. Tudo que vem da parte de Deus é bom, tudo, absolutamente tudo. Então sirva ao Senhor Jesus. E por onde Ele for, vá também. Morra em Cristo, ame em Cristo Jesus e sirva ao mundo como Cristo serviu. Agora tudo isso com muito amor no coração. A decisão é toda sua. Agora é com você. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos ser como essa boa semente, que em humildade e obediência se deixa cair ao chão e morrer para poder brotar. Senhor, nós queremos dar muitos frutos. E como um dia Tu nos dissestes que não fomos nós quem Te escolhemos, foi Tu, Senhor, que escolheu a nós, estamos aqui, ó Senhor, dizendo sim ao Teu convite, para que o nosso fruto, ele aconteça, para que nós possamos frutificar para a glória do Teu nome, e o nosso fruto, como diz a Tua palavra, ele permaneça. Ó Deus, dá-nos, Senhor, termos sabedoria para entendermos que a glória do homem, que a vaidade do homem, que a aparência do ser humano, isso não vale nada. Esse tempo passa e leva toda a beleza, toda a riqueza que amealhamos durante uma vida inteira, ela pode sucumbir num único sopro. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir para que Tu nos abençoe com as riquezas da eternidade,
para que tu faças vir sobre nós o teu povo, para que tu abras sobre nós as despensas do céu, faça prosperar o bom caminho, abençoe a vida de cada um que está aqui na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, ó Deus, em nome de Jesus. Mas acima de tudo isso, que tenhamos a humildade para nos deixarmos cair ao chão e com uma decisão que é toda nossa e apenas nossa, decidir, escolhermos seguir a Jesus de Nazaré. É em nome dele, Senhor, que nós queremos te agradecer pela vida, por termos chegado até aqui e por mais uma preciosa oportunidade de, num gesto de entrega a todo o pessoal, nós podemos abrir o nosso coração para receber Jesus de Nazaré como Senhor da nossa vida, para o aceitarmos como o único e suficiente mediador entre nós e tu, Senhor. Renunciamos aqui a tudo aquilo que não te agrada. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, perdoa-nos pelas nossas falhas, perdoa-nos pelas nossas más escolhas. Nós queremos aqui renunciar, ó Deus, dos nossos próprios lábios a tudo aquilo que fizemos que te entristeceu, por todo o pecado que cometemos, que por um ou por muitos caminhos entristecemos o teu coração e queremos anelar o nosso coração ao teu, Senhor. Faz isso com essa humanidade, derrama sobre esse mundo desse teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua vida. Queremos, de fato, ser essa boa semente. Dá-nos pelo teu amor e a tua misericórdia cumprirmos bem o papel para o qual fomos criados. Nós te pedimos tudo isso com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.